Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa quarta aula, do capítulo 1 de estrutura algébrica. A gente está falando de números inteiros. Na aula passada a gente terminou falando da identidade de Bezout, que dado dois números inteiros, o máximo divisor comum de A e B era igual a quem? A vezes um certo x mais B vezes um certo y. A gente mostrou alguns exemplos. Vimos também o método das divisões sucessivas, para encontrar o máximo divisor comum entre dois números. E agora a gente vai começar a falar sobre números primos. Todos vocês já escutaram falar no número primo. O número primo o número P pertencente aos inteiros é chamado de número primo quando satisfazer três condições. Primeiro, ele tem que ser diferente de zero. Segundo, ele tem que ser diferente de mais ou menos 1. E terceiro, os únicos divisores de P vão ser quem? O 1, o menos 1, o P e o menos P. Os únicos divisores do número P é quem? 1, menos 1, P e menos P. Então o número primo satisfaz essas três condições. Exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Conforme vai passando, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para descobrir quem que é esses números primos. Até hoje não temos ainda alguma fórmula pronta que determina se um número é primo ou não. Então, se eu pego um número muito grande, às vezes a gente é bem difícil descobrir se ele é primo ou não. Tem alguns métodos para a gente ir fazendo isso, mas não é tão simples assim para a gente considerar quando um número é primo ou não. Tá. Algumas observações. Os divisores A, menos A, 1 e menos 1 de um número A, então quando você pega um número A qualquer, você sabe que ele é divisível sempre, pelo menos, por A e menos A, 1 e menos 1. Esses divisores, eles são chamados de divisores triviais de um número A. Por quê? Divisores triviais. Porque esses caras, eles sempre vão dividir qualquer número A, certo? Dizer que A não é primo, quando A é diferente de 0 e A é diferente de mais ou menos 1, é quando existem outros divisores de A além dos triviais. Então, quando a gente fala que um número não é primo, significa o quê? Que além dos divisores triviais, existem outros tipos de divisores. E além disso, esse número que não é primo, ele vai ser chamado de número composto, tá? Então, um número que não é primo vai ser chamado de número composto. As três observações. Vamos ver agora, pessoal, duas proposições, envolvendo números primos. Sejam A e B pertencentes aos inteiros, tal que o MDC entre A e B é 1. Se o MDC entre A e B é 1, significa que eles são primos entre si, ou seja, o único divisor comum de A e B é 1. Se A divide C e B divide C, então o produto de A vezes B divide C. Por exemplo, então o que essa proposição está falando? Se você pegar dois números A e B, e o MDC entre eles for 1, e A divide um número C e B também divide um número C, o produto também é. Por exemplo, se você pegar o A igual a 2, o B igual a 3 e o C igual a 12, por exemplo. O MDC entre 2 e 3 é 1, certo? O A, que é 2, divide 12. E o B, que é 3, divide 12 também. Isso implica, por essa proposição, que na hora que você multiplicar 2 vezes 3, também vai dividir o C, que é 12. Ou seja, 2 vezes 3 também divide 12. É verdade, Porque 2 vezes 3 é 6. Divide 12. Então, é satisfeito. Esse exemplo aqui retrata exatamente essa proposição. Então, se você pega dois números A e B, se o MDC entre eles é 1, ou seja, o único divisor comum entre A e B é 1, e A divide um número C, e o B também divide um número C, então, A vezes B é igual ou A vezes B também divide C. Vamos lá. Como o MDC entre A e B é 1, então lembra lá, pela identidade de Bezout, existem o que? X e Y pertencentes aos inteiros, tal que o 1 é escrito como A vezes X mais B vezes Y. Tá? Isso aqui pela identidade de Bezout. O que a gente vai fazer aqui? Vamos multiplicar por C essa igualdade. Se eu vou multiplicar por C essa igualdade, eu tenho que multiplicar por C desse lado e C desse lado. Se eu multiplico desse lado, vai ficar C vezes 1, que é C. Se eu multiplico C desse lado, aqui temos uma soma. O C vai multiplicar esse fator e o C multiplica essa parcela, aqui as duas parcelas. Então,
C vezes AX e C mais C vezes BY. Então fica, só mudei a ordem aqui, então, como vale a comutativa, que fica A vezes C X mais B vezes C Y, certo? Então multipliquei por C essa igualdade. Agora observa o seguinte, A divide A, verdade, né? E por hipótese, o B divide C. Isso aqui é por hipótese. Então, se A divide A e B divide C, lembra lá daquelas propriedades de divisibilidade? Se eu fizer A vezes B, vai dividir quem? A vezes C. Então, eu posso fazer, ó, A vezes B divide A vezes C. Se A vezes B divide AC, a gente também tem naquelas propriedades de divisibilidade, é bom vocês irem sempre recordando. Se A vezes B divide AC, eu lembro, se um número divide outro, ele divide todos os múltiplos desse cara. Então, se AB divide AC, AB divide os múltiplos de quem? De AC. Ou seja, AB divide quem? AC vezes X. Agora, olha só. Por hipótese, A divide C. E B sempre divide B. Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, A vezes B divide quem? B vezes C. Então, AB divide BC. Se AB divide BC, AB divide todos os múltiplos de BC. Então, AB divide BCY. Então, olha só. Por esse caso e esse caso, AB divide isso. E AB divide isso. Por propriedade de divisibilidade, AB divide quem? Essa soma. Então, AB divide quem? ACX mais BCY. Mas quem que é ACX mais BCY? Cadê? É exatamente o C. Então, AB divide C. Certo? E foi o exemplo. Agora, vamos lá para uma outra proposição. Se P é um número primo e P divide A vezes B, implica que P divide A ou P divide B. Como exemplo, vocês podem pensar o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pegar por exemplo, o P igual a 3. Então, ó, você tem que 3 divide, por exemplo, 20 vezes 9, que é 180. 3 divide 180, não divide? Porque 180 é 3 vezes 60. Então, 3 divide 20 vezes 9. Como P é primo e ele divide o produto de dois caras, significa que P divide esse ou P divide esse. E a gente sabe que P divide quem? O 3 divide 9. É exatamente isso, essa proporção. Então, por exemplo, se 3 divide A vezes B, tem que acontecer do 3 dividir A ou do 3 dividir B. Não tem como o 3 não dividir pelo menos um dos dois, tá? É isso aqui que essa proposição está falando. Então, vamos lá. Então, se P é primo, P divide A vezes B, implica que P divide A ou P divide B. Vamos supor que P não divide A. Se eu estou supondo que ele não divide A, o que eu tenho que mostrar? Que P divide B. Então, vamos lá. Como P é primo e P não divide A, o MDC entre A e P é 1. Por quê, pessoal? Porque os únicos divisores do número primo, quem que é? 1, menos 1, P e menos P. Como P não divide A, então ele não é um divisor de A, significa que o MDC entre A e P é 1. Tá? Logo, novamente, pela identidade de Bezout, existem x e y pertencentes aos inteiros, tal que 1 é igual a quem? AX mais PY. Lembrando que aqui a gente está usando bastante identidade de Bezout, qualquer coisa não é retornada. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Vamos multiplicar essa igualdade por B. Multiplicar essa igualdade por B. Então, se eu multiplicar aqui por B, vai ficar B. Aqui fica B vezes AX mais B vezes PY. Então, fica ABX. Aqui eu só estou mudando a ordem para facilitar. ABX mais P vezes BY. Porque eu multipliquei B desse lado aqui também. Agora, observe o seguinte. Por hipótese, o P divide AB, não é? E P também divide ele mesmo. Se P divide AB e P divide ele mesmo, então ele divide quem? Lembra? Da soma desse com esse. Daquela propriedade dele, lá de divisibilidade. Então, ó, P divide AB e P divide P, P divide a soma de um múltiplo desse mais a soma de um múltiplo desse. Ou seja, P divide B. Se vocês quiserem fazer o teste, faça o contrário. Suponha que P não divide B. Aí vocês vão mostrar que P divide A.
A única diferença é que vocês vão usar o seguinte: na hora que vocês multiplicarem nessa identidade bis, ao invés de vocês multiplicar por B, vocês vão multiplicar por A. E segue aqui. E como uma observação, que sai direto, é o seguinte: se P é um número primo e ele divide o produto de vários números inteiros, vários números, A1, A2, A3, AN, se ele divide esse produto de vários caras, então P tem que dividir pelo menos um dos AN. Teorema fundamental da aritmética. Tá? Teorema fundamental da aritmética, TFA. Esse teorema é bem simples no enunciado, né? Dado um número inteiro A maior do que 1, então existem R inteiros primos estritamente positivos, tal que P1, P2, PR, de maneira que A é escrito como P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 até vezes um certo PR. Ou seja, a gente vai decompor o número A em fatores primos. Então esse teorema é o teorema chamado de teorema fundamental da aritmética. Então, dado o número inteiro A, existem R inteiros primos estritamente positivos, tal que o A é escrito como produto desses inteiros primos positivos. Por exemplo, o 210 é escrito como 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, né? Como que a gente costuma fazer, né? Você divide por 2, você vai decompondo, né? Divide por 2 dá 105, 105 é dividido por 3, que dá 35, 35 é dividido por 5, que dá 7, dá 7 é 1. Então 210 é o produto de quem? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então esse aqui é o teorema fundamental da aritmética. No livro tem a demonstração, seria interessante vocês darem uma lida nessa demonstração. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão perguntando para mim, tá? Decomposição em fatores primos, tá? Isso aqui a gente decompôs em fator primo. O que está falando o seguinte, pelo teorema fundamental da aritmética? Esses PIs aqui, eu não falei alguma coisa se eles são distintos ou não. Pode ser que entre essas parcelas aqui desses fatores tem alguns primos que se repetem. Quando isso acontece, vamos separar só os primos que são distintos. Vamos supor que a gente tem P1, P2, Pn distintos, tá? Dentro desses PR. Então, e você consegue coordenar ele. Então, P1 menor do que P2, menor do que Pn. Tá, vamos supor que eles são distintos. Só que eles têm uma quantidade de repetição. Por exemplo, o P1 pode ser que repita x uma vezes, o P2 pode ser que repita x duas vezes, o Pn pode ser que repita xm vezes. Então, eles aparecem. Esse x1 significa o quê? A quantidade de vezes que o P1 aparece. O x2, a quantidade de vezes que o P2 aparece. O xm, a quantidade de vezes que o Pn aparece. Então, esses daqui são os primos distintos, e esse daqui é a quantidade de vezes que cada um desses primos aparece. Então, a decomposição será escrita dessa forma. A é igual a P1 elevado a x1, P2 elevado a x2, vezes Pn elevado a xm, né? Por quê? Se P1 aparece x1 vezes, então vai ser P1 vezes P1 vezes P1 x1 vezes. P1 elevado a x1, P2 elevado a x2. Então, esse x1, x2, xm significa o quê? A quantidade de vezes que aparece os números primos distintos. E essa decomposição, como ela é formada só por fatores primos distintos, aqui não tem fator primo iguais, ela é chamada de decomposição canônica de A em fatores primos. Por exemplo, se eu pegar o 90 e vamos decompor 90. Então 90 é quem? Por 90 dá 45. 49, 45. É 180 aqui, tá, pessoal? Falei errado. Vamos fazer por 180. Então 180 por 2, 90. Dá para dividir de novo por 2, dá 45, por 3, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Pelo teorema fundamental da aritmética, a gente escreveria o A de que forma? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que é a decomposição em fatores primos. Ali ele não fala nada de se repetir. Mas a gente pode observar que ele pode se repetir algumas quantidades de vezes. O 2 se repetiu quantas vezes? 2. O 3 quantas vezes? 2. E o 5, 1. Então aqui você pode escrever isso aqui como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5.
Então essa daqui é a decomposição canônica. Por que ela é decomposição canônica? Porque ela é formada só por primos distintos. Aqui não, aqui você tem primos que se repetem. O 2 e o 3 se repetem. Agora, pessoal, a gente vai ver através do método da decomposição canônica em números primos de um número A e B, né, a gente vai ver como, através dessa decomposição, a gente consegue encontrar um máximo divisor comum para esses dois números. É bem simples, pessoal. É o seguinte, você decompôs o A em fatores primos e decompôs o B em fatores primos distintos, né, daquela decomposição canônica. Observe que A tem alguns fatores primos e o B também tem. Pode ser que apareça fator primo em A e pode ser que esse número não apareça em B. O que a gente faz para colocar esse número primo que não aparece, esse fator primo que aparece em A e não aparece em B? Como que você faz para colocar em B que não altera o valor? Basta você colocar ele elevado ao expoente zero. Porque toda vez que você elevar um expoente zero, esse número é 1, então ele não vai alterar o valor. Então é simples. Então, ó, dados A e B, ao decompormos A e B em fatores primos, pode ocorrer de um fator primo aparecer em A e não aparecer na decomposição de B. E também o contrário, aparecer na decomposição de B e não aparecer na composição de A. Então o que a gente faz? A gente pega essa... O que a gente faz? Nós inserimos o fator primo na segunda decomposição com o expoente nulo. Então, e também fazemos o contrário. O que significa? Que todos os dois números aqui, A e B, eles vão ter os mesmos fatores primos. A única diferença vai ser quem? Os expoentes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui apareceu o P2 e aqui não tinha aparecido o P2. O que eu faço? Eu incluo o P2 aqui e elevo a um expoente igual a zero. Para quê, pessoal? Para a gente ter o mesmo fator primo. Por exemplo, vamos decompor o 28. O 28 é 2 ao quadrado vezes 7. O 300 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Se você olhar o 28, ele apareceu apenas o número primo 2 e o 7. E aqui apareceu o 2, o 3 e o 5. Para deixar igual o 28 e o 300 com os mesmos fatores primos, tem que aparecer o quê? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então o 28 teria que aparecer o 2, o 3, o 5 e o 7. E o 300 também. 2, o 3, o 5 e o 7. Tá? Por quê, pessoal? Eu quero deixar na mesma, com os mesmos fatores primos. Tá. O 28, você repete. O 2, então o expoente 2 ao quadrado. E do 7 é 1. Como o 3 e o 5 eu inseri aqui, para mim não alterar o valor, o que eu faço? Eu coloco 0 e 0, porque 3 elevado a 0 é 1 e 5 elevado a 0 é 1. Então não vai mudar nada. Do 300, o 2 aqui apareceu quantas vezes? 2. Repito. O 3 apareceu quantas vezes? 1. O 5 quantas vezes? 2. E o 7 tinha aparecido? Não. Então o que eu faço? 0. Então se você olhar agora, eles têm os mesmos fatores primos. 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5 e 7. O que difere deles é o quê? O expoente. Então a gente vai usar isso. Então, ó, sejam A e B escritos dessa forma aqui, ó. Ou seja, com os mesmos fatores primos, porém com expoentes diferentes. Então, o elemento D, que é escrito, olha só, com os mesmos fatores primos, onde Z1, Z2 e Zn é o mínimo entre xi e yi, xi é os expoentes de A e yi, então ele vai ser o MDC. O que significa isso, pessoal? Ó, então, quem que é o MDC que está falando por aquela proposição? O MDC entre A e B, quem que é? É os mesmos fatores primos que aparecem. Então, quem são os que aparecem? 2, 3, 5 e 7. Porém, os expoentes que eu chamei de ZI vai ser quem? É o mínimo entre xi e yi. Então, vamos lá. Z1. O Z1 é o mínimo entre o 2 e o 2. O mínimo entre 2 e 2 é 2. O Z2. Quem que é o Z2? O mínimo entre x2 e y2. x2 é 0, y2 é 1. Quem que é o mínimo? 0. O Z3, x3 é 0, y3 é 2. O mínimo é 0. O Z4 é o mínimo entre o x4, que é 1, e 0, que é o y4. Então, o mínimo entre 1 e 0 é 0. Então, o MDC vai ser 2 elevado a 2 é 4, que dá 1 dá 4. Então, o MDC entre A e B é 4. Então, como que a gente faz para achar esse MDC, pessoal? Decompõe o A,
decompõe o B em fatores primos, você verifica quem são os fatores primos que não aparecem em cada um e insere eles com expoente zero, e depois para você tomar o MDC basta você pegar o quê? Os mesmos fatores primos, agora com o mínimo entre os expoentes. Então, ó, você pega o mínimo entre os expoentes. Vamos provar isso daqui que é o MDC, realmente, que isso é verdade, que isso vale para todos os casos, isso aqui não basta fazer para um caso específico. Primeiramente, para ser MDC, o D tem que ser maior do que zero, o D tem que dividir o A e tem que dividir o B, e se tiver um outro divisor, esse outro divisor, esse outro divisor tem que dividir o D. Então vamos lá. Claramente D é positivo, né? Porque D é o produto de primos positivos, então ele é positivo. Como ZI, que é o mínimo, é menor do que XI, e ZI é menor do que DI, então D divide A e D divide B, né, pessoal? Outra coisa, se D' pertencente aos inteiros e D' divide A e D' divide B, então D' tem que ser escrito como produto dos fatores primos, né? P1, P2 até Pn, com expoentes T1, T2 e Tn, onde esses expoentes têm que ser o quê? Menor ou igual que XI e menor ou igual que YI, porque ele divide A e divide B. Porque olha só, pessoal, por exemplo, o 28 tem aquela potência. O 28, ele não é divisível por 8. Por que ele não é divisível por 8? Porque na decomposição do 8 aparece quem? 2 ao cubo. Não aparece 2 ao cubo? Então, o 2 ao cubo não divide o 2 ao quadrado. Então, para um número ser divisor do 28, tem que aparecer os mesmos fatores primos, porém com expoentes menor ou igual aos que aparecem aqui. Então, ó, por isso que aqui, ó, como D' divide A e D' divide B, o D' tem os mesmos fatores primos de A e B, os mesmos. Porém, os expoentes têm que ser o quê? Menor do que XI e menor do que YI. Portanto, TI é menor do que o mínimo entre esses dois. Só que o mínimo entre esses dois é o ZI. Logo, D' divide D. Agora, pessoal, através também da decomposição canônica de um número A em fatores primos, né? Vamos tentar descobrir a quantidade de divisores de um número. Por exemplo, é bem legal esse resultado, assim, se eu falo um número, sei lá, o 300, eu deixei ele como exemplo. Quantos divisores o número 300 tem? A gente sabe que ele tem o 2, o 4, o 6, o 5. Quantos divisores? O 15. Quantos divisores o número 300 tem, né? Essa é a quantidade. Se a gente pega um número muito grande, às vezes você ficar fazendo essas tentativas acaba sendo difícil, a gente acaba esquecendo algum número, né? Mas a gente vai ver um método, exatamente através da decomposição canônica de um número A, a gente vai ver como é fácil a gente obter. Então, ó, primeiro, considere a decomposição canônica de A. A igual a P1 elevado a x1, P2 elevado a x2, Pn. Ou seja, esses números primos todos distintos. Um número B é divisor de A. Um número B é divisor de A se o B tem a mesma decomposição canônica, ou seja, tem os mesmos fatores primos, onde esses expoentes y1, y2, yn tem que ser o quê? Maior ou igual que 0 e menor ou igual que x1. Lembra que eu falei, por exemplo? Você tem um número, o 28, né? Que era 2 ao quadrado, né? Vezes 7. Então, para você ser um divisor de 28, quem que vai ser? Você pode ter o 2 e o 7, então um divisor, aqui, vamos chamar de D1. Um divisor pode ser o 2 e o 7, ambos com expoente 0. Podemos ter um divisor aqui, o D2, o 2 e o 7, aqui com expoente 1 e aqui 0. Podemos ter o D3 com expoente 2 ao quadrado e aqui 0. Agora o D4, um outro divisor. Quem que é um D4? Eu posso colocar 2 ao cubo? Eu não posso colocar 2 ao cubo, porque 2 ao cubo aqui já seria 8, já passaria. Então 2 ao cubo não é divisível por 2 ao quadrado. Tá? Porque 2 ao cubo aqui não vai dividir. Então, 2 vezes 7. Aqui então vai ser o máximo. Agora eu posso repetir para quem? Para 7 elevado a 1. Então eu posso colocar 2 elevado a 0 e 7 elevado a 1. D5, 2 elevado a 1 e 7 elevado a 1. E D6,
2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 1. Então, ó, esse aqui, 2 elevado a 0 vezes 7 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 0 é o 2. Então, aqui a gente tem um divisor. O 1, o 2, esse daqui, D3, que é 2 ao quadrado vezes 7 elevado a 0, é o 4. Que D5, que é 2 elevado a 0, que é 1 vezes 7, que é 7. 2 elevado a 1, que é 2 vezes 7, 14. E 2 ao quadrado, que é 4 vezes 7, é 28. Esses aqui são os divisores do 28. Então, ó, então a gente observou o que, pessoal? Que no máximo, em cada expoente, a quantidade de... Quando você pega então o número A, então para você saber se ele é um divisor, ele tem que ter os mesmos fatores primos aqui do A, porém os expoentes têm que ser o quê? Maior ou igual que 0 e menor ou igual que os expoentes do A. Então note que a cada expoente na decomposição de B, quantas possibilidades eu tenho? Se ele tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que x1, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho do 0 até o x1. Quantas possibilidades eu tenho? x1 mais uma vez. Olha só, qual que é o expoente? É 2. Quantas possibilidades eu tenho? 0, 1 e 2. Tenho 3. E qual que é o expoente? 1. Quantas possibilidades eu tenho? 0 e 1. Então, quantas possibilidades eu tenho na decomposição de B? Para o y1, x1 mais uma vez. Para o y2, x2 mais duas vezes. Então, o número de divisores de A vai ser quem? O expoente x1 mais 1, x2 mais 1, até xn mais 1, multiplicando. E é verdade, né, pessoal? Aqui a gente não verificou que era 6. Qual foi o expoente que apareceu aqui? O 2 e o 1. Então, como que seria aqui? 2 mais 1 vezes 1 mais 1, que é 3 vezes 2, que é 6. Porque, ó, o expoente que apareceu aqui é o 2 e aqui que apareceu é o 1. Então, eu faço 2 mais 1 e 1 vezes 1, porque esse aqui é o meu x1 e esse aqui é o meu x2. Olha o 300. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Qual que é a quantidade de divisores? De 300. Então vai ser o quê? 2 mais 1. Quando não tem nada aqui é 1, né? Então fica 1 mais 1. E aqui 2 mais 1. Então fica 3 vezes 2 vezes 3. Então dá quanto? 18 divisores. E quem são os divisores de 300? É a mesma coisa, pessoal. Você tem aqui o 2, o 3 e o 5. Aqui você tem a quantidade de expoente aqui, a quantidade de expoente aqui e a quantidade de expoente aqui. Quantos expoentes aqui eu posso colocar? Eu posso colocar o expoente 0, 1 e o 2. Então eu posso colocar quantos expoentes aqui? Aqui, ó, 3 vezes. Quantos expoentes eu posso colocar aqui no lugar do 3? Ele vai até 1. Então eu posso colocar o 0 e o 1, duas vezes. Quantos expoentes eu posso colocar no lugar do 5? O 0, 1 e o 2, 3 vezes. Então essa aqui é a quantidade de divisores de 300. Então isso aqui a gente pode fazer para qualquer um. Façam da quantidade de divisores, pessoal, como exercício. Façam a quantidade de divisores do 248. Tá? Vê quantos divisores tem esse número 248. E como atividade, de costume, né, na aula passada eu dei até o exercício 5, né, acho que foi até o 5. Então aqui vocês podem fazer agora até o exercício 6 e o 7 da apostila. Tá? Então agora até o exercício 7 da apostila vocês conseguem fazer. Certo, pessoal? Até mais e boa semana para todos.